Olá, Adriana Bandeira aqui, e eu tenho vindo, uma vez por semana, eu estou colocando um vídeo aqui para te encorajar, te dar ânimo, te estimular, te incentivar a usar a sua veia criativa, o seu potencial criativo. Tem gente que fala assim, mas potencial criativo, todos nós somos potentes. É verdade, você é um ser humano em potencial, né? Você tem toda uma energia em você, né, com você, então o momento é esse mesmo. Então, se você usar a criatividade, então ninguém te segura, certo? Vamos lá, trouxe o oráculo e eu vou embaralhar aqui, e a partir da carta que sair, a gente vai falar um pouco sobre esse processo da criatividade e tudo que ela pode fazer acontecer na sua vida. Então vamos lá, aqui, vou mostrar essa aqui, implemente, implemente, adoro essa carta, implemente. O que é isso? Muitas vezes, nós temos ideias, né? Somos uma usina de ideias. E às vezes são muitas ideias. Às vezes a nossa mente fica completamente caótica de tanta ideia. Essas ideias vêm e vão. Algumas ideias você julga muito bobas. Algumas ideias você julga bem interessante. E você até fica imaginando se desse certo, como seria legal e tal. Mas por que você não coloca em ação? A vida é um grande laboratório. Eu mesma já testei tantas coisas, algumas coisas deram certo, outras não deram certo, mas eu não me arrependo de não ter colocado uma ideia no mundo. Não me arrependo, mesmo que ela não tenha dado certo. Talvez não fosse o momento, talvez eu não estivesse ainda preparada mesmo, mas eu não deixei que um julgamento prévio me paralisasse, parasse. Eu coloquei a ideia. O que eu aprendi, quando você coloca uma ideia no mundo, é não desistir dessa ideia. É você tentar entender por que a ideia não deu certo. Porque se era um desejo ardente seu, quem colocou esse desejo ardente em você? Eu acredito mesmo. O universo. Foi Deus que acreditou em mim. Tinha uma ideia aqui. O universo lança milhares de ideias. E por que eu não consegui colocar essa ideia para dar certo? Se outras pessoas eu vejo que tiveram ideias muito parecidas e conseguiram, só que eu é que não era capaz, talvez não seja, a palavra seja essa, talvez eu não tivesse feito os procedimentos corretos, talvez eu tivesse falhado em alguma coisa, e aí era para eu ter corrigido. Comecei no mundo digital, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu queria estar, né? Então eu tinha ideias, eu via o que estava dando certo das pessoas. Vou fazer um blog, vou criar meu blog, vou escrever, eu gosto de escrever. Então eu comecei com um blog, que eram os meus textos, e comecei a escrever. Eu escrevi 2 e-books. E o blog deu super certo. O blog deu muito certo. Eu tirei ele do ar porque eu acredito que ele tenha cumprido o seu tempo, ele cumpriu o seu papel para o que era na ocasião. E ele foi, assim, muito fundamental na minha vida, porque me fez ver exatamente isso que eu tanto falo aqui, implementar ideias. Então eu coloquei o blog, ele deu certo, teve muitas visualizações, gente que gostou, gente que não gostou. Alguns textos até eu fui atacada por eles, enfim, por pessoas que não concordavam com o que eu tinha escrito, mas isso não me paralisou. Eu sabia que aquele ataque era muito mais referente à pessoa que estava me atacando do que a mim. O fato dela não concordar não dava direito a ela de me ofender, de me atacar. Afinal, o blog era meu, o espaço era meu. Se ela não concordasse, era só seguir em frente. Mas eu sei que isso existe no mundo digital. Existe no mundo físico. Por que não vai existir no mundo digital? Mas isso não me paralisou. Pelo contrário, aí é que eu vi que... Nossa, por que eu descobri? Era só porque é a pessoa, né? Claro que a primeira vez eu fiquei... Nossa, assim, um choque, né? Porque, nossa, as pessoas são capazes disso mesmo, né? Porque até então eu só ouvia falar. Mas aí eu pensei, bloqueei e continuei escrevendo. E aí eu fui vendo o que dava muito certo na escrita, o que não dava tão certo, o que as pessoas faziam as pessoas me atacar, porque não fosse ideia polêmica, mas era uma ideia que nos fazia refletir, que nos fazia pensar, né? Então eu entendi e me deu força. E o blog seguiu por um bom tempo e eu sou muito grata a esse primeiro passo que eu dei. E aí eu escrevi 2 e-books. Os e-books não deram certo. Eu não consegui, não vendi nenhum. Vou ser muito sincera com você, eu não vendi nenhum dos 2. Fiz um, não vendi, as pessoas me pediam de graça.
Aí eu falei, não tem disso de graça, não tem isso. E aí eu não vendi. Eu até dei para algumas pessoas importantes na minha vida, eu realmente dei. Mas eu não vendi. Aí eu fiz um outro, que aí eu fiz exatamente isso. Por que não errei? Aí também não vendeu. E eu tinha esquecido isso, tinha completamente esquecido. Lancei um livro para criança sobre segurança digital, e esse já vendeu, esse foi bacana, foi um projeto meu de sala de aula que eu transformei num livro, e foi muito legal, isso é muito gratificante, né? Mas aí eu pensei, nossa, eu vou voltar a escrever. Aí eu parei esse livro que eu escrevi, nossa, 2019, eu falei, não, eu quero continuar. Eu gosto de escrever, né? Então eu tenho essa vontade de novamente começar a escrever, né? Colocar livros aí. E aí eu fui olhar, fui fazer uma revisão, por que eu não tinha vendido aqueles e-books? E aí eu entendi que eu tinha falhado em algum momento ali, eu falhei. O livro não era ruim, mas eu precisava fazer alguns outros passos. E aí eu aprendi que técnica a gente pode aprender, mas tem que aprender com quem sabe efetivamente, com quem sabe de verdade, com quem já passou aquilo. Eu me lembro que eu ouvi algumas pessoas e que não tinham esse sucesso todo, eu levei em conta. Não estou passando a culpa para elas, não. Eu estou assim, vendo que eu errei em ter ouvido determinadas pessoas, eu errei em mim mesmo, num processo ou outro, e eu falei, não, agora eu vou fazer diferente. Porque agora eu sei onde eu errei, eu sei qual é o passo a passo, e eu vou implementar isso. Então, uma ideia precisa ser reimplementada, mesmo que não dê certo, e aí você revê e tenta outra vez. A vida, ela é cheia de tentativa e erros, né? E acertos, né? Você tenta, erra, tenta de novo, até acertar. A gente não pode desistir. E eu vejo as pessoas que têm sucesso na vida é porque elas implementaram rápido, tiveram uma ideia e colocaram ela no ar logo, colocaram ela em ação, vamos dizer assim, no caso do ar, porque só é muito digital, não. Elas colocaram em ação aquela ideia, né? Começaram a criar um movimento para essa ideia vir para o mundo logo. E aí ia vendo o que dava certo e o que dava errado. As pessoas sempre citam muito Thomas Alva Edison, com a lâmpada, que ele tentou 99 vezes, né? Até conseguir a 100ª vez. Mas isso é tudo, muita gente faz assim. Tenta, alguns inventores falam que eles canalizaram por completo, e eu acredito que tenha sido assim. Mas na maioria dos casos, nós vamos por tentativa e erro. E a gente não pode desistir. Então, a ideia, o que eu quero passar? Então, o que eu quero passar aqui? Você teve uma ideia? Implementa essa ideia. Por mais simples que ela seja. Quero fazer hoje um lanche diferente. Não quero fazer a mesma coisa. Vou fazer um lanche para a família diferente. Vou experimentar uns temperos diferentes. Experimenta. Eu vou escrever um livro. Será que vai vender? Escreve o livro. Porque hoje tem tantos meios, assim, fáceis, de fácil acesso para você escrever um livro. Então, antes era mais difícil, você ia bater de porta em porta de editoras. Hoje não é só assim. Hoje você tem outras maneiras de você escrever, né? Querer ter um seu livro publicado. E aí você tem caminhos hoje, e caminhos mais fáceis do que no passado. Para a geração anterior à nossa, era realmente mais difícil. Eu confesso que às vezes ter uma ideia, a pessoa tinha que ter um esforço muito maior para ela ter resultado com aquela ideia. Eu realmente concordo. Mas a nossa geração, o mundo hoje, tem tornado as coisas mais fáceis. E todo mundo fala assim, tá fácil para adolescentes, crianças, nem tudo na palma da mão. Mas nós também temos. Nós adultos, nós mais velhos, uma geração mais à frente, nós também temos as coisas mais fáceis a nosso favor. E por que não usar? Por que não usar a internet a nosso favor? Por que não usar um veículo tão importante como as mídias sociais para transformar a sua vida e ajudar a transformar outras? Se fala tanto em propósito, eu sei que foi uma palavra que acabou sendo desgastada, mas é o propósito que move as coisas. Se você tem uma ideia, você precisa ter um propósito forte por trás dessa ideia. Não basta só, eu vou ter uma ideia e vou ganhar dinheiro com ela. Não. Ganhar dinheiro com ela, isso é justo. E que bom que você possa ganhar dinheiro com a sua ideia. Maravilha. Mas não pode ser o objetivo, final da sua ideia. O dinheiro precisa ser realmente uma consequência. Eu sempre ouvi isso. E eu confesso que essa ideia era muito vaga para mim.
Mas por que não você não pode ter o objetivo de ganhar dinheiro? É porque fica vazio, fica sem sentido, é como se as pessoas não compreendessem você. E quando você tem uma ideia, e por trás dessa ideia você tem um propósito, que seja para melhorar a sua vida, assim, eu quero melhorar a minha vida, mas eu posso transformar a minha vida e ajudar a transformar a do outro. Nós somos elos. A sua ideia precisa ter uma causa e um propósito justo, bom e nobre para ela vir para o mundo. Porque aí ela fica cheia de sentido para você e para as outras pessoas. Quer ver uma coisa? Porque só ganhar dinheiro não resolve, e aí fica aquele ditado, dinheiro não traz felicidade. Olha só, existem pessoas que ficam muito ricas, ou nasceram muito ricas. E elas podem tudo, né? Elas podem comprar o que elas quiserem. Um artista, por exemplo, de repente começa a ganhar muito dinheiro, alguém cria um produto, aquele produto é revolucionário, a pessoa fica rica. E por que as pessoas, né, com muito dinheiro, e dinheiro vai atraindo mais dinheiro, né, por que essas pessoas se sentem tristes, se sentem vazias, a vida fica sem sentido? Porque falta o propósito. Por que você está fazendo aquilo? Um artista, por que ele canta? Por que ele atua? Por que ele vai para o palco? Não pode ser só o ego. Ele realmente precisa pensar naquela pessoa que está lá assistindo, aquela pessoa que pagou o ingresso para se entreter, passar uma hora, né? Passar uma hora ou duas, sair um pouco desse mundo, apenas se divertir. Isso é um propósito bom, justo e nobre. Eu querer colocar no ar, aqui no YouTube, o Oráculo da Criatividade, existe um propósito por trás disso. As pessoas efetivamente podem mudar suas vidas. A vida não está simplesmente à mercê do tempo. Quando eu descobri isso, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão incrivelmente impactada, que eu falei, nossa, as pessoas precisam saber disso, que criatividade não é só inventar coisas, criatividade não é só combinar coisas, objetos para formar um terceiro. Criatividade não é só pintar, dançar, esculpir. Criatividade é muito mais, é transformar a sua vida em arte. Olha que interessante, artista no passado não era um nome ligado a pintores, escultores, atores e atrizes. O artista era todo aquele que exercia sua profissão com arte. Aí esse era o artista. Então tinha o carpinteiro artista, tinha o marceneiro artista, tinha aquela mulher, aquelas mulheres, né, que faziam aquele trabalho de cestaria com arte, eram artistas. A palavra alquimista, ela é relativamente moderna, porque quando aqueles homens surgiram, aquele conhecimento, aquela busca, né, pelo sagrado, eles eram chamados de artistas, porque o trabalho deles era feito com arte. E por que nós não podemos ressuscitar essa forma de exercer um trabalho? Por que nós não podemos trazer de volta e fazer da nossa vida um caminho da arte? Arte para transformar vidas. Porque quando você transforma a sua vida, você inspira outras pessoas que também querem a mesma coisa. Nossa, se aquela pessoa cresceu, se aquela pessoa evoluiu, se aquela pessoa está melhor, se aquela pessoa está feliz, está ganhando dinheiro, está bem de vida, o que ela fez? Eu quero aprender o que ela fez. Eu também quero seguir aqueles passos dela. Um professor dá uma aula realmente para que seu aluno aprenda, não aquela aula para ele cumprir o tempo determinado que a escola ou a faculdade pediu. Um professor que chega à sala de aula para encantar seus alunos, ele não está só dando aula, ele está encantando, ele está fazendo um trabalho com arte. E dali podem sair novos professores, ou pelo menos alunos entusiasmados com aquela disciplina, entusiasmados com aquela forma de ver o mundo. Porque cada professor tem a sua forma de ver o mundo, e ele vê o mundo por meio da sua disciplina. Ele vê o mundo por meio, ele vê o mundo por meio da matemática, ele vê o mundo por meio da linguagem, ele vê o mundo por meio das ciências, ele vê o mundo por meio dos contextos históricos e geográficos. E aí ele vai passar essa visão de mundo para nós. E se ele passa com entusiasmo, com alegria,
querendo realmente que o aluno aprenda, o aluno vai aprender. Não tem como. Eu quero mesmo que as pessoas veem a criatividade como uma maneira de construir a sua vida, construir o seu estilo de vida, um estilo de vida criativo, um estilo de vida criativo e criador. Eu estou nessa construção, né? Eu quero transformar minha vida, eu quero torná-la melhor, eu quero tornar a vida dos meus melhor. E quero mais, eu quero que quem esteja assistindo também se entusiasme e queira. Então, quando tem uma ideia, implemente. Eu queria colocar vídeos no YouTube. Tentei uma vez, não deu, não estava dando certo, não estava. Os vídeos que eu comecei, eu deixei aqui no canal Arte de Ler. Eu deixei no canal. Porque, inclusive, é uma referência histórica para mim, da minha vida. Eu tentei, comecei, dei um primeiro que não foi à frente, mas está ali, sou eu ali tentando, falando, conhecendo as ferramentas que eu tinha na época, né? Então, hoje, eu estou aqui à frente de tudo. Eu ligo a câmera, vejo o som, né? Vejo tudo, vejo um local que eu possa fazer. Tudo eu vou testando para ficar de acordo com o que eu tenho, para construir aquilo que eu quero vir a ter. Se eu não tenho um estúdio ainda para gravar os meus vídeos, eu não tenho um cenário como eu gostaria, como eu vejo os grandes do mercado digital, mas eu não preciso ter, eu não preciso, só vou gravar um vídeo quando eu tiver o cenário ideal dentro da minha cabeça, né? Todo ideal, a câmera ideal, o cenário ideal, o local ideal, o estúdio ideal, não vai acontecer. Se nós não dermos o primeiro passo, os outros passos não acontecerão. Então, e uma outra coisa que eu entendi, a clareza acontece na medida que você vai andando. Porque assim, você tem uma ideia. Eu não sei onde essa ideia vai dar, mas existe uma luz no seu caminho, assim, nos primeiros 20 metros, vamos dizer assim, você tem noção para onde você vai. Aí você vai caminhando. Quando você chega nos 20 metros, aparecem mais 30 metros para você andar, e você vai andando. Aparecem mais 100 metros. A clareza se dá aos poucos, até você ver, uau, estou chegando, nossa, mas é porque eu dei o primeiro passo lá atrás, mesmo sem ver toda a estrada. E quando eu chego no meu objetivo, nossa, eu cheguei. Aí você olha para trás, como eu andei, nossa, eu andei muito, não andei pouco não, mas foi o primeiro passo que eu dei que fez com que eu chegasse aqui agora. Foi lá atrás, o primeiro texto do meu blog que fez eu chegar até aqui, né? Foi a primeira curtida, o primeiro hater, era uma mulher até, a primeira hater, isso não vai me paralisar. Não é a raiva de alguém que vai me paralisar. Eu preciso compreender que o mundo que eu vivo, mas eu preciso ter muita confiança naquilo que eu quero passar. Eu acredito em mim, eu tenho autoconfiança. Eu tenho autoconfiança suficiente para chegar aqui e falar o que eu estudei, o que eu aprendi, o que eu faço e o que eu quero incentivar que outros façam. Eu quero incentivar que você faça. Eu quero incentivar que você chegue onde você queira chegar. Então, a ideia é implemente. Tá aqui. Implemente, monte a sua ideia. E esse aqui, o desenho, tá vendo? Justamente um calendário, um relógio. Porque quando você tem uma ideia, um projeto, esse projeto, essa ideia, para você implementar, ela tem que caber na sua rotina. Ela tem que caber dentro da sua realidade. Eu saio de casa, eu trabalho numa escola, eu fico muitas horas lá, eu volto para casa. Então, assim, eu quero construir alguma coisa, mas esse é algo que eu quero construir tem que caber dentro da minha rotina. Eu tenho que criar um tempo para isso. A gente cria o tempo. Quando a gente quer, a gente encontra tempo, sim. Essa desculpa não tenho tempo é uma desculpa que damos a nós mesmos pelo medo do fracasso. Então, quando eu quis aprender um determinado assunto, eu coloquei um espaço no meu tempo. Eu faço muito desses cursos gratuitos, essa semana disso, semana daquilo, eu faço muitas. E eu fico lá às 8 da noite, às 7h30, às 9 da noite, porque tem muito ouro em pó ali. Vai só para vender curso. Sim, ele tem o direito, e que bom, que ele se enriqueça com esse curso. Mas ali já tem tantas dicas importantes, tem tanto ensinamento ali, dentro da minha área, eu sempre gosto de ver. Eu gosto de aprender com as pessoas. Nesse mundo digital, eu fico atento. Quem são realmente os bons desse mercado digital, que fazem as coisas de uma maneira leve, suave, sabe? Não é aquela fala que te oprime, te rebaixa. Esses eu tô fora.
Pessoa que me coloca para baixo, eu tô fora. Uma pessoa que me ensina um caminho, que me ajuda a, inclusive, a colocar as ideias dele dentro da minha ideia, nossa, então, eu não encontro tempo para isso. Às vezes deixo ali, eu estou ouvindo a aula, fazendo alguma coisa aqui na minha casa, mas eu fico atenta às coisas, eu quero aprender. Então a gente arruma tempo sim. A gente arruma tempo. E eu arrumo tempo. Eu costumo dividir a minha semana em blocos de tempo. Bloco da manhã, da tarde e da noite. E dentro desse bloco, primeiro que não me dá ansiedade de acabar, não é uma corrida contra o tempo, às 7 da manhã, às 8 da manhã, 9 da manhã. Não, o que eu posso fazer de manhã, à tarde e à noite, para que eu possa estar mais perto do meu objetivo final. Como é que eu posso organizar o meu dia? Então eu tenho a minha semana ideal. Domingo é o dia que eu planejo toda a minha semana. Domingo é o dia que eu coloco tudo o que eu vou fazer durante a semana, o que eu tenho que fazer no meu trabalho, na escola, mas o que eu posso fazer no meu projeto pessoal. Eu tenho projetos pessoais. Foi assim que eu consegui ter a minha escola de cursos online, que a gente está começando, mas ela existe. E aos pouquinhos ela vai crescer aos pouquinhos. Mas vai crescer. Então eu tenho um tempo para me dedicar a ela. Né? E é por meio dela que vão ter cursos, sim. Já tenho um curso de planejamento, mas eu quero melhorar ainda esse curso. Eu coloquei ele no ar, já estava pensando em melhoria. Tenho outras ideias aqui que eu vou implementar durante a semana, eu vou testar durante a semana. Então já encontrei um tempo da minha semana para eu testar essas ideias e colocá-las depois aí no mundo, e aí eu vou contar para vocês que ideia é essa. Mas tudo, sabe? Tudo existe um porquê, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. E o objetivo sempre, no meu caso, que trabalho aqui numa mídia, né? Eu estou pensando no outro, eu estou pensando realmente em você que está do outro lado, que parou para me ouvir, está ouvindo aqui até agora. Ou seja, precisa haver respeito, precisa haver consideração, precisa haver consideração com o tempo que a pessoa se dedica. Né? O tempo é algo valioso, o tempo é vida. Então, a gente tem que tratar bem do tempo. A gente tem que colocar o tempo para trabalhar a nosso favor, e é possível. Se você entende a linguagem do tempo, se você entende como é que o tempo funciona, e ele é igual para todo mundo, né? Ele funciona do mesmo jeito para todos, é altamente democrático, você começa a fazer ele trabalhar a seu favor, você não está contra isso, você não está correndo contra o tempo. É péssimo isso, pessoas falam, você tem que correr contra o tempo. Não! Você não tem que correr contra o tempo, você nunca pode ficar contra o tempo, porque você vai estar contra e você não vai chegar a lugar algum. Você tem que aprender a lidar com o tempo e para que ele trabalhe a seu favor. Você tem que trabalhar junto ali, aliado com o tempo. Só assim que as coisas dão certo, só assim que as coisas funcionam. Não é de outra forma. Quando eu entendi a natureza do tempo, quando eu entendi a linguagem do tempo, as coisas foram se encaixando, e aí a minha escola nasceu, a Lighthouse nasceu. Daqui a pouco vai ter o site da Lighthouse. O nomezinho dela tá beleza, já é meu. Mas daqui a pouco tem o site, daqui a pouco vai ter tudo. Mas é tudo aos poucos. Então, assim, mas esse aos poucos é uma construção que visa, entendeu? Eu tenho uma visão de longo prazo. A minha visão não é de hoje para amanhã. Ah, mas assim demora muito. Eu não estou com pressa. Eu quero fazer um trabalho bem feito. E eu preciso ir testando as coisas que eu quero. Né? E não adianta só copiar o que o outro faz. Deu certo para mim, dá certo para você. Nem sempre, às vezes. Às vezes, aquilo que fez dá para me inspirar. Então, assim, dá mais criatividade. O que eu falo para você, você tem esse dom de criar. Você tem ideias. As ideias são suas. Coloque essas ideias no mundo. Claro que essas ideias, muitas vezes, é interessante que o universo faz. Isso existe. Às vezes você tem uma ideia aqui, alguém do outro lado do planeta tem a mesma ideia que você. Pode reparar, às vezes, se não já aconteceu com você, você teve uma ideia, você não implementou, tempos depois você viu uma pessoa tendo sucesso com aquela ideia. Isso acontece muito, porque o universo, quando ele produz ideias, ele lança assim, como se fosse semente, ele lança para as pessoas, ele lança para várias, porque se ele lançar para uma pessoa só, aquela pessoa achar a ideia ridícula. É muito comum isso acontecer. E às vezes há muito assim, duas pessoas em países diferentes têm a mesma ideia, lançam no mesmo momento aquela ideia. Você não sabe, mas quem foi o primeiro? Não tem primeiro, não tem segundo. Elas receberam aquela ideia e implementaram aquela ideia. É muito incrível isso, é muito fantástico, sabe? Então, implementar uma ideia assim, quantas vezes eu tenho uma ideia, eu não coloco ela logo e eu vejo alguém fazer. Falei, nossa, podia ter feito. Sim, isso aconteceu algumas vezes. Por isso que eu me decidi a
toda e qualquer ideia eu vou implementar. Por isso que eu fiz esse oráculo. Ele também é um lembrete para mim, implementar. Eu tive uma ideia alguns dias atrás e já estou estruturando essa ideia. Estou colocando essa ideia, vou começar a lançar essa ideia, vou começar a produzir posts sobre essa ideia que eu tive. Vou começar a testar, vou ver como é que vai ser a reação. Né? E aí, vou vendo, vou começar a construir um caminho para mim. Então eu implemento. Se der tudo errado, se não der nada certo, eu tentei. Porque pode ser que dê muito certo. Mas eu só vou saber se vai dar ruim, se vai dar bom, se eu fizer. Não tem outro jeito. Assim que a vida é. É assim que a gente segue. Assim é uma das maneiras de aprender a lidar com o tempo. Um dia eu falo aqui sobre como lidar com o tempo. A gente tem que aprender o tempo natural. A gente tem que aprender a lidar com o tempo. Senão a gente se perde. E tem aquela sensação de no final da vida não ter feito tudo o que queria ter feito. Essa sensação eu não quero passar. Eu não quero chegar no meu último dia de vida aqui, como a Adriana, chegar, meu Deus, por que eu não fiz o que eu queria ter feito? Não, eu quero tentar. Pelo menos eu vou dizer, nossa, eu tentei tudo enquanto eu podia. Enquanto eu estava aqui, eu tentei, eu arrisquei, eu ousei estar aqui falando com você, tendo 2 séries do canal falando sobre criatividade, o oráculo da criatividade e o despertar do movimento criativo. Pessoas que, né, de repente se veem criativas e como é que faz? Qual é o processo? E eu vou seguindo e vou construindo a minha vida. E quero que você também esteja aí fazendo parte, construindo a sua vida. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal para que mais pessoas possam ter acesso a isso e o canal crescer. Para o canal crescer, eu dependo muito de que você também coloque aqui a sua curtida, tá bom? Tchau, até a próxima. Eu desejo a você uma semana criativa e plena. E que você tenha uma vida longa, próspera e criativa. Tchau, até a próxima.